Uma boa noite, vencedores! Estamos em mais uma conferência Sabedoria para Prosperar. Estamos trazendo uma série de mensagens falando sobre a mentalidade dos vencedores. Personagens, homens e mulheres, que na sabedoria bíblica tiveram uma mentalidade que trouxe transformação. Porque para analisar, quando nós falamos sobre mentalidade, nós estamos falando sobre a base da mudança e a transformação na vida de qualquer pessoa. Não adianta, uma pessoa que passa por uma luta, enfrenta injustiça, enfrenta situações difíceis, ela tem dois caminhos. Ou ela pode se tornar uma pessoa muito amarga, que aí tem os olhos voltados sempre àquilo que é negativo, ou essa pessoa, depois de uma luta, depois de uma injustiça, pode se tornar muito mais forte. Sabe qual é a diferença das duas? Daquela que se torna amarga para aquela que se torna forte? A diferença é a mentalidade. E hoje eu quero falar sobre a mentalidade de um homem que foi um grande exemplo na sabedoria bíblica. Mas antes, é claro, já pedi para você colocar os seus pedidos de oração nos comentários. Nós vamos orar pela sua vida profissional, nós vamos orar pela sua vida financeira, mas hoje eu vou fazer diferente. Na conferência de hoje, eu quero orar no final, depois da palestra. Aí eu vou orar para que sinais aconteçam, diante de problemas que fugiram ao seu controle, diante de lutas que você tem enfrentado. Por isso eu já peço agora, porque já vamos começar a nossa palestra. Duas coisas eu te peço agora: caneta e papel nas mãos, para que você possa anotar chaves de sabedoria e prosperidade da palestra de hoje, mas também vai encaminhando para o maior número de pessoas, para que elas possam, vai compartilhando, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas através dessa palestra, através da sabedoria bíblica. E quantas pessoas podem mudar a sua mentalidade, o seu comportamento, mudando assim seus hábitos e, por consequência, resultados. Ninguém alcança resultados diferentes tendo os mesmos hábitos, tendo os mesmos comportamentos. Impossível, impossível. Para mudar alguma coisa na vida, nós precisamos mudar e ressignificar nossas atitudes. E a gente está às portas, hoje dia 15, nós estamos aqui na metade do sexto mês do ano. Daqui a pouco, daqui 15 dias exatos, o primeiro semestre acaba. Vamos entrar no segundo e último semestre do ano. Se não mudar a mentalidade, mais um ano muda, termina, vai para 2027, aí as pessoas vão ficar esperando. Não, 2027 vai ser diferente. Não vai. Não vai. Vai chegar 2028, 2029, 2030 e não vai mudar nada, enquanto não mudar a mentalidade. A mudança da mentalidade, a forma de você pensar, vai mudar a forma de você reagir, vai mudar os resultados na sua vida. É difícil? É. É mais complicado? É. Temos que dar mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas nós temos essa missão de construir pessoas edificadas na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus é a fonte de toda a sabedoria, é a própria sabedoria. Então, eu tenho certeza que hoje vai ser um abrir da mentalidade para que a sua vida possa ser transformada. Te convido a orar conosco para que sinais aconteçam na sua vida profissional, pessoal e financeira no final da palestra. Já encaminhou? Já pegou papel e caneta nas mãos para poder anotar? Então, vamos à nossa palestra de hoje. E o tema de hoje é a mentalidade do vencedor chamado José. José, aquele que foi escravo e se tornou governador, não foi um milagre, não foi uma mágica, não foi uma oração somente que proporcionou essa mudança. Foi a mentalidade que José tinha. José, ele ali com pouca idade, era o filho mais novo de uma família de 11 irmãos. E só para você ter uma noção, né, o seu pai, que estava ali diante de uma família de trabalhadores, de pessoas empenhadas, tratava o caçula de uma forma diferente. E o caçula tinha ali as suas imaturidades, ele tinha ali
as suas atitudes inconvenientes, porque o pai dava uma roupa nova, ele ia mostrar para os irmãos. Ele não via os irmãos trabalhando, ele entregava para o pai. Era o X9 daquela época. Era imaturo, mas Deus deu para José um sonho que ele seria o líder daquela família. Mas se você parar para analisar, humanamente falando, e também naquela época, a cultura era completamente contrária. O líder da família era o filho mais velho e não o caçula. Então imagina os irmãos ouvindo esse sonho, porque ele contou para todo mundo. Mas Deus havia dado um sonho para José. José tinha ali seus 17 anos quando foi ver se os seus irmãos estavam trabalhando no campo e para entregar para o seu pai naquela altura. A questão é que os irmãos estavam tão revoltados, chateados com José, jogaram ele no poço, depois bateram, espancaram ele, jogaram ele no poço, venderam ele como escravo e pegaram a túnica manchada com sangue, pegaram o sangue de animal também ali e levaram para o seu pai, dizendo que ele havia morrido. Aquela história de José aparentemente terminaria naquele momento. Um rapaz imaturo, longe do seu pai, que o protegia, porque a maioria das vezes o pai e a mãe acaba protegendo mais o caçula do que os outros filhos, por achar que ele é mais frágil ou algo do tipo, ou tenta consertar, né, a forma de criação com os outros filhos. Mas José começou ali uma preparação. Uma preparação. Para quê? Para a realização daquele sonho. Dos 17 anos aos 30 anos, quando ele se torna governador do Egito. Durante 13 anos aconteceu de tudo. Mas só que anos depois, José, como governador do Egito, ele estava ali prosperando a nação egípcia. E o que acontece? Quem aparece depois de mais de 13 anos para pedir sementes para poder ter alimento para a sua família? Os seus irmãos. E quando os seus irmãos aparecem, aqui em Gênesis capítulo 50, no versículo 20, olha o que José ele fala para os próprios irmãos. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. José aqui não estava dizendo que, não, vocês não fizeram nada de mal contra mim. Não, ele falou, vocês planejaram mal contra mim. Mas Deus fez o quê? Planejou tudo para o bem. O plano de vocês para acabar com a minha vida foi completamente trocado e mudado para o plano do sonho do que Deus havia colocado em mim. Deus trabalhou na maturidade dele, na mentalidade dele, para que ele chegasse onde chegou. E aí vem as chaves de hoje, porque muitas pessoas também estão sendo perseguidas pelos irmãos, por pessoas que às vezes você acreditaria que te apoiam nos seus sonhos, nos seus projetos, e essas pessoas não te apoiam. Você é excluído, você é uma pessoa que percebe que parece que a sua vida está cada vez mais indo para o fundo do poço. José passou por situações muito piores do que a sua, mas o que fez José sair de uma situação de fundo do poço, literalmente, para uma situação de governador, foi a sua mentalidade, foram essas chaves que eu vou te ensinar agora. Então, caneta e papel na mão para você anotar as 4 chaves. Primeira chave que eu quero que você anote aí agora, primeira chave: não permita que a dor destrua o propósito. José tinha todos os motivos para desistir. Ele foi jogado no poço, ele foi vendido como escravo, ele passou por uma injustiça com a esposa de um dos seus patrões lá na frente. Patrão não, era seu dono, literalmente, porque ele tinha sido comprado por Potifar. E ele tinha todos os motivos para desistir, todos os motivos para abandonar o seu sonho, para abandonar o propósito, mas ele não permitiu que a dor comandasse ele. E muitas pessoas estão permitindo que a dor da vida, a dor do abandono,
a dor da injustiça, a dor do que me fizeram, acaba destruindo o propósito de Deus no coração dela. Aqui nós não estamos falando que não existe dor. A gente não está dizendo para você, não existe dor, isso daí é frescura, é coisa da sua cabeça. Não existe dor. Existe injustiça, injustiça dói. Existe abandono, existe desprezo, existe tudo isso, mas enquanto você alimentar essa dor, sua vida não muda. Enquanto você alimentar essa dor, enquanto você ficar aí parada, pensando nessa dor, nada na sua vida vai mudar, nada na sua vida vai avançar, nada na sua vida vai andar para frente. Essa que é a realidade. Então, se você realmente deseja uma mudança, primeira coisa que você precisa fazer é não deixar essa dor destruir o seu propósito. Às vezes você está vivendo algo como José enfrentou, algo que não faz sentido nenhum. Que para você não consegue encontrar uma justificação plausível, lógica ou racional para o que você está vivendo. Mas aí você tem dois caminhos. Ou você se torna uma pessoa amarga, como eu disse já no início, ou você se torna uma pessoa com a autocomiseração, sempre esperando que alguém tenha pena de você, tenha dó de você, olhe para o seu rostinho com dor e faça algo pela sua vida. Ou você se torna uma pessoa mais forte, mais decidida e transforme essa dor numa força para alcançar o seu propósito. E às vezes, você precisa entender que essa sua dor da injustiça, essa sua dor do abandono, essa sua dor do desprezo, essa sua dor de ninguém me ajuda, essa palestra é o quê? Essa palestra é o quê? Essa palestra é a ajuda que você estava precisando. Essa palestra é a força que você necessitava. É a mensagem que você, às vezes, estava orando, dizendo, meu Deus, fala comigo. Está aqui, ó. Deus está falando com você. Deus está dizendo, José passou por uma situação muito pior do que você e não se entregou diante dessa situação. Por quê? A mentalidade de José não permitiu com que ele se entregasse diante do problema que estava diante dele. Os irmãos jogaram ele no fundo do poço, os irmãos venderam ele, os irmãos falaram para o pai que ele havia morrido, os irmãos quiseram dar fim na vida dele, os próprios irmãos, eles tinham ódio, raiva dele, então José tinha todos os motivos para pegar a dor dele e se enterrar e se afundar nessa dor. Mas sabe o que ele fez? Ele fez da dor o combustível para ele todos os dias lutar para mudar de vida. Todos os dias. Não acreditaram em mim? Não tem problema. Deus é comigo. Deus é comigo. Duvidaram da minha capacidade? Não tem problema. Eu vou trabalhar em silêncio. Eu vou trabalhar em silêncio. Daqui a pouco, o resultado vai mostrar quem você está sendo. O amargo, a amarga, ou a pessoa forte que as lutas, que as dores prepararam ao longo dessa caminhada. Então essa é a primeira chave. Transforme ou não deixe, ou não permita essa dor destruir o seu propósito, ou transforme essa dor em combustível para você poder dar a volta por cima. Segunda chave, permaneça fiel nos bastidores. José foi fiel quando ninguém estava olhando. José foi fiel na casa de Potifar, a mulher do seu dono, né? Porque ele era escravo, foi comprado por Potifar, a mulher do seu proprietário, posso dizer assim, não sei naquela época como eram chamados chefes de escravos, os donos de escravos, quis ter intimidade, ir para a cama com José. E José não, respeitou o seu patrão. Ele foi fiel nos bastidores. Ele foi fiel quando não tinha aplauso. Ele foi fiel quando não tinha ninguém para elogiar.
A questão é que tem gente que só quer ser fiel quando tem alguém diante dela. Tem gente que só quer fazer o melhor quando tem alguém para aplaudir aquilo que a pessoa faz, porque a pessoa não consegue ser fiel nos bastidores, não consegue ser fiel no relacionamento dela com Deus. É aquela pessoa que só é fiel se tem alguém para poder pegar aquela fidelidade e colocar como um troféu. Elogiar a fidelidade da pessoa, como você foi fiel, como você é bom no que faz. Você não lembra de Davi, não? Davi foi escolhido por Deus quando ele cuidava das ovelhas do pai, onde os irmãos não queriam cuidar, os irmãos estavam indo para a guerra, mas estavam tudo amedrontados por conta de um gigante. Mas Davi estava lá, cuidando das ovelhas. Aí veio o leão, foi lá e matou o leão, não deixou o leão comer as ovelhas. Veio um urso, foi lá, matou o urso. E Deus colocou aquele reconhecimento em público do que ele fez no secreto. E tem muita gente que não entende que o secreto te prepara para o público. Mas as pessoas não querem se preparar no secreto, não querem ser fiéis no secreto. Elas não querem ter vida de oração, elas não querem confiar em Deus, elas não querem buscar a direção da sabedoria divina. Às vezes, isso aqui que você está fazendo agora, às vezes você sentou aí no seu quarto, caneta e papel na mão, você está prestando atenção na palestra, você está anotando as chaves, você está se preparando com respeito à sua fé, você está cuidando do seu secreto, você está sendo fiel nos bastidores. É você estudar. Você está estudando? Você quer ter sucesso na vida, você quer ser bem-sucedido em uma área. Você está estudando? Ou só fica com a cara nesse telefone aí vendo redes sociais? Essa que é a realidade. Tem hora que você precisa ser confrontado. Tem hora que alguém precisa te mostrar a verdade. Por que não muda? Por que a situação não é transformada? Por que às vezes você percebe alguém, porque você olha alguém se destacando na área que você gostaria de se destacar, mas você não sabe que essa pessoa, nos bastidores, estava estudando, ela estava buscando conhecimento, ela estava buscando sabedoria, ela estava orando, estava construindo um relacionamento com Deus, mas essa pessoa, se eu quero ser bem-sucedido na engenharia, eu tenho que estudar engenharia, eu tenho que estudar a evolução da engenharia. Se eu quero ser bem-sucedido em qualquer área desse mundo, eu tenho que buscar conhecimento. Na era da tecnologia, nós estamos avançando muito, mas o que as pessoas fazem? O caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Não sei fazer. Não gosto de fazer. Eu não sei aprender essas coisas. É o caminho mais fácil. Então, se a pessoa não constrói nada nos bastidores, como que a pessoa pode esperar resultados positivos no público? Aí sabe o que tem que fazer? Tem que buscar autopiedade mesmo. Tem que buscar alguém que tenha pena da pessoa mesmo. Por quê? Porque a pessoa não vai fazer nada para mudar a vida dela. Então, eu não sei se tem esse tipo de oração, então ora para alguém aparecer para ter pena de você e mudar a sua vida. É difícil ouvir isso? É difícil. Mas quem vai te falar isso? Quem vai te falar isso? Essa que é a realidade. É mais fácil, sabe o quê? Abrir o seu telefone e ver uma mensagem dizendo você é especial, você é único. Eu não estou dizendo que é mentira, mas tem gente que só gosta dessa parte. Deus é contigo, Deus tem plano para você. Por quê? Porque isso conforta o seu ego, a sua mente, o seu emocional. Aí você vai se fechando no mundinho, numa caixinha. Por isso que a maioria das postagens que eu coloco o hashtag pense fora da caixa. Por quê? Porque a caixinha é confortável, minha vida vai mudar, Deus me ama, eu sou uma pessoa tão boa, e minha história vai ser outra a partir de agora. Jesus é maravilhoso. É maravilhoso, é poderoso, é glorioso, mas se você não fizer nada para mudar essa situação, para uma reação,
se nos bastidores você não é essa pessoa que diz que deseja vencer, então aceite as reclamações da sua vida. Aceite as murmurações. Não reclama mais. Aceita os problemas. Para de reclamar, para de murmurar. Para de dizer que está difícil. Para de dizer que ninguém estende a mão para você. Porque nos bastidores você não reage. Porque nos bastidores você não faz o que precisa ser feito. Porque nos bastidores, quando não tem ninguém olhando, você não toma uma decisão, vive perdendo tempo. Vive perdendo tempo na vida, vive perdendo tempo no dia a dia. É hora de reagir, é hora de levantar. Então, quem é você nos bastidores? É muito bonito ouvir a história de José, mas a mentalidade dele era uma mentalidade diferente. Não era uma mentalidade de um coitado, não era uma mentalidade de alguém que esperava, alguém vai saber que os meus irmãos fizeram o que fizeram. Em nenhum momento é mencionado no texto sagrado que Deus apareceu para dar uma palavra, para animar José diante de uma situação difícil. E às vezes eu não estou dizendo que não vai acontecer, como está acontecendo agora, mas às vezes você tem sido essa pessoa e encaminha essa palestra para outras pessoas que vão precisar ouvir isso que você está ouvindo, que vai mexer, que vai sacudir, que vai levar você para outro nível. Não adianta. Eu fico imaginando um time de futebol que tem um treinador molenga, que tem um treinador que está vendo que o jogador está fazendo corpo mole e não vai para o embate, que não vai para o choque, que não vai para o confronto daquele jogador. Não adianta, vai perder, vai voltar para o seu país e vai ver outra pessoa levantando a taça da Copa do Mundo. Essa que é a realidade, meu amigo. Os bastidores revelam quem você vai ser no público. Quem tem sido você nos bastidores? Fiel? Fiel? Fiel ao propósito? Fiel aos objetivos? Tem sido fiel àquilo que Deus tem colocado dentro de você? Ou você tem sido essa pessoa que cruza os braços? Terceira chave que eu quero entregar para você hoje: transforme crises em oportunidades. José chegou no Egito como escravo. Como você está agora? Você é escravo. Você foi comprado por alguém? Alguém manda a hora que você vai dormir, a hora que você vai levantar? Alguém te dá ordens da hora que você tem que comer ou do que você tem que comer? Alguém coloca comida assim e fala assim, ó, é isso aqui que tem, pronto, acabou. É assim na sua vida? Então, você já está melhor do que José. Só que José, ele transformou crises em oportunidades. Ele não se fez de vítima. Ele não se fez de vítima. Está difícil? Eu não estou dizendo que está fácil. A gente não está dizendo que não tem dor, a gente não está dizendo que tá fácil, que o mundo está uma maravilha, que o Brasil, olha que coisa maravilhosa. Você que está em outro país, tem gente que está na Europa passando apertos. Tem gente que está nos Estados Unidos, o país das oportunidades, enfrentando suas lutas. Então não importa onde você está agora. A questão é a sua mentalidade. A sua mentalidade. Não adianta falar de mentalidade para pessoas se a sua mentalidade não é essa mentalidade, poxa, eu vou criar oportunidades no meio das crises. Eu vou criar oportunidades no meio das dificuldades que eu tenho enfrentado, no meio das lutas que eu tenho me deparado. A luta está grande, mas eu tenho que criar uma oportunidade. Me fazer de vítima não vai mudar isso. José chega como escravo e sai como governador, morre como governador, morre como o homem mais poderoso daquela época. Tinha uma autoridade sobremaneira. Mas por quê? Ele criou oportunidades no meio da crise. Ele encontrou uma solução no meio de uma situação difícil. Quando o faraó chama ele para revelar um sonho, então ele ali revela aquele sonho, José revela aquele sonho dando uma saída. Quer dizer, houve uma oportunidade no meio da crise. Ele poderia chegar e falar, não sei como resolver. Mas por que Deus inspirou José? Será que foi um botão mágico que ele apertou? Não, porque José, lembra da chave anterior que eu falei agora? Dos bastidores?
Como Deus sabia o que José estava construindo os bastidores, então Deus deu sabedoria para José quando estava diante de Faraó. A questão é, você quer ser colocado diante de a pessoa... Faraó era o homem mais poderoso naquela época, mas existem pessoas que querem se colocar em áreas, em lugares de destaque, mas não se prepararam nos bastidores para ser colocado nessa área de destaque. E esse tem sido o problema. Você não se prepara, mas você quer ser colocado diante de Faraó, diante das autoridades dos mais bem-sucedidos desse mundo. Como? Como? Se você for colocado diante de pessoas agora, pode ser que você seja envergonhado. Então tem que haver uma progressão, tem que haver uma preparação, mentalidade. Você pode agora falar, dentro em breve vou sentar entre os grandes, vou falar da minha fé, vou falar, mas para isso você tem que se preparar. E os bastidores que te preparam para isso. Não é o público. Se você for colocado hoje, será que você não vai passar vergonha? Se José fosse colocado diante de Faraó quando ele tinha 17 anos, quando ele entregava os irmãos, o X9 da família, quando ele ia para os irmãos que estavam com as roupas velhas e ficava falando, aqui, meu pai me deu uma roupa nova, aqui, ó, olha aqui, olha a minha túnica, nova, bonita. Será que se ele fizesse isso, com essa mentalidade, diante de Faraó, ele ia passar vergonha? Viu que teve que haver uma preparação? A injustiça foi a preparação, as lutas foram a preparação. Aí vem a escolha, ou você se torna uma pessoa amarga, ou você se torna uma pessoa mais forte, preparada para os propósitos de Deus através de você e em você. Essa palestra confronta, né? Meu amigo, como essa palestra confronta. Quarta chave, aprenda a perdoar. O maior teste de José não foi o poço, o maior teste de José não foi a escravidão, o maior teste de José não foi o trabalho escravo, não foi a mulher de Potifar, não foi a masmorra de Faraó. O maior teste de José não foi estar diante de Faraó. O maior teste de José foi quando ele tinha todo o poder, toda a autoridade e ele encontra os irmãos. Aquele foi o maior teste dele. Onde ele teve que fazer o que poucos seres humanos fariam. Ele perdoou. Ali ele poderia ser vingativo, ali ele poderia fazê-los pagar na mesma moeda. Mas ali ele entendeu. Lembra do versículo que eu li? Vou ler de novo aqui, ó. Gênesis 50, verso 20. Olha a visão dele, olha a mentalidade dele. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. No versículo 21 ele diz, não tenho medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele tranquilizou ao tratá-los com bondade. Rapaz, não tem coisa pior para uma pessoa má do que você não pagar com a mesma moeda. De você aprender a perdoar. E só consegue perdoar quem no seu íntimo, no seu secreto, como nós falamos, lá nos bastidores, essa pessoa, ela constrói esse relacionamento com Deus. Ela constrói essa intimidade com Deus. Ele não se tornou bem-sucedido só porque se preparou nos bastidores para buscar conhecimento, era um líder, era um gestor excelente. Não. Mas enquanto ele passou por tudo que ele passou, ele poderia ter nutrido mágoa. Ele poderia ter guardado raiva. Mas o que ele faz? Aprende a perdoar. Tanto que, se você ler no texto sagrado, ele, quando nasce o seu filho, o primeiro filho dele se chama Manassés. E Manassés significa porque Deus me fez me esquecer do meu passado. Ele coloca o nome do filho, o testemunho do perdão dele, porque Deus me fez me esquecer do meu passado. Isso é extraordinário. Deus me fez esquecer. Mas olha que interessante, se ele colocou o nome do filho, ele não esqueceu. O passado estava ali. Não, Deus me fez esquecer da dor que eu senti.
Deus não traz amnésia, mas o perdão, ele livra você da dor do passado. Então você tem que aprender a perdoar. Se aplicar isso na sua vida a partir de hoje, essa mentalidade vai tornar você bem-sucedido. Eu não vou dizer a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, mas esse ano, uma coisa eu garanto para você, esse ano, 2026, se você começar a aplicar essas chaves, 2026 não termina como começou. Só para você entender, as 4 chaves que eu falei aqui agora, a primeira, não permita que a dor destrua o seu propósito. A segunda, permaneça fiel nos bastidores. Comunhão, relacionamento, mas conhecimento, evolução. Terceiro, transforme crise em oportunidade. Chega de ser vítima. Ó céus, ó vida, ó azar. Quem tem aí seus 40 anos mais, deve lembrar, né? Daquela raposinha. Tinha um leão, né? Todo agitado, e tinha aquela, eu acho que era uma raposa. Eu chamo de síndrome de Hard. Que ela vivia dizendo, ó céus, ó vida, não vai dar certo. Por quê? Porque se fazia de vítima. Se fazia de vítima, porque é aquela pessoa que quer pena toda hora. Seja forte, você é forte. Seja forte na sua postura, nas suas reações. E eu tenho certeza que os resultados serão extraordinários. E a quarta, aprenda a perdoar. Olha, eu posso dizer que às vezes um maior aprendizado nessa palestra é você aprender que a fase difícil não é o seu destino. A fase difícil na sua vida é só parte de um processo. Você pode ser forte em Cristo e mudar toda e qualquer essa situação. Nunca se esqueça que o seu levante, a sua prosperidade, a sua riqueza, o seu sucesso tem propósito. E tem que cumprir o propósito da palavra. Às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu queria patrocinar a palavra de Deus. Ah, mas eu não prospero. Então aplica essas chaves que a sua vida vai prosperar, nem que seja a médio prazo. A curto prazo eu creio nos sinais, por isso nós vamos orar pelos sinais daqui a pouco, respostas que virão. Essa prosperidade, essa riqueza tem que ter um propósito. Qual é o propósito? Dar uma vida melhor para a sua família. Essa riqueza tem que ter propósito, ajudar os vulneráveis. Nós recebemos, estamos para receber, recebemos as doações, fizemos as compras das cestas básicas, vão chegar amanhã e nós vamos levar para famílias vítimas de violência doméstica, mas tem muito mais que nós queremos fazer. Tem famílias que não têm um fogão, tem famílias que não têm uma geladeira, que não têm um armário de cozinha, que não têm um guarda-roupa, que não têm uma cama, que não têm um berço para o bebê. E nós queremos ter condições para poder ajudar essas pessoas. Por isso que nós queremos que você mude de vida, mude a sua história. Você vai ter uma vida de qualidade com a sua família, você vai patrocinar a pregação do Evangelho, vai ajudar os vulneráveis, as pessoas que não têm ninguém por elas. Então, nós precisamos dessa mudança de mentalidade para cumprir propósito. Então, eu quero orar agora por você. Você que quer e precisa de sinais na sua vida, você que o maior sinal da sua vida hoje é essa sua mudança de mentalidade. É você dizer, poxa, chega, é isso mesmo. Eu vou parar, não tem esse negócio de, ai Deus, por favor. Tem que ter uma mudança de comportamento, de hábitos, de atitude para que os resultados sejam diferentes. E se essa palestra te ajudou, meu amigo, encaminha para o maior número de pessoas. E quando encaminhar, pode colocar assim, ó, você vai ser confrontado nessa palestra. Só assista aos fortes. Quando encaminhar, coloca assim mesmo, só assiste os fortes. Porque quem não quer essa mudança de mentalidade, segunda-feira que vem, 8 da noite, não vai nem conectar o YouTube. Por quê? Porque não quer essa mudança, quer... É a realidade que as pessoas elas querem mágica, elas querem uma caneta mágica. Olha, essa caneta que eu orei, você vai assinar documentos maravilhosos. A pessoa, amém, amém. Ela fica naquela empolgação vazia. Olha, você vai botar um anel no dedo e Super Gêmeos ativar.
forma de uma pessoa próspera agora. Agora eu me tornei um Salomão da vida. Por quê? Ah, meu amigo, porque tudo que você precisa da sabedoria divina, ele quer te dar. Mas você precisa, nos bastidores, construir isso. Está disposto a quebrar pedra, está disposto a construir essa vida de sabedoria bem-sucedida. Então, você tem que ter esse coração moldável e ensinável. Eu quero aprender, eu quero evoluir. Eu não quero mágica. Eu já cansei de ficar iludido com promessas vazias que me oferecem mágicas e não existe mudança. Se você está cansado de promessas vazias, então, toda segunda-feira, 8 horas da noite, nós não vamos trazer promessas vazias. Nós vamos ensinar sabedoria bíblica que leva você a prosperar e a mudar de vida. E tudo começa onde? Prosperidade começa na mente. Deixa eu orar em favor da sua vida agora para que sinais aconteçam. Se você precisa de um sinal para avivar a sua fé, para te fortalecer, esse sinal vai acontecer. Senhor Jesus, eu oro em favor de cada uma dessas pessoas agora que estão passando pelas suas lutas, problemas, batalhas, situações difíceis ou até mesmo constrangedoras na sua vida profissional e financeira. Oramos, meu Deus, porque sabemos que só o Senhor é que pode atender essa prece, só o Senhor pode responder essa pessoa diante dessa batalha, diante desses problemas que ela tem enfrentado, diante dessas dificuldades que ela tem se deparado. Meu Deus, estende a tua mão e ajuda essa pessoa que às vezes está perdendo a esperança. Ela precisa de um sinal, para que esse sinal, lembra de Gideão que pediu um sinal lá naquele algodão? Porque ele precisava daquele sinal. Quando Elias sobe no monte e ele ora, meu Deus, o sinal veio com fogo. Então, muitos sinais o Senhor deu para trazer uma esperança. Então, traga sinais para essas pessoas, meu Deus, uma resposta, uma porta aberta, que nós não venhamos apoiar a nossa vida em pequenos sinais, mas que esses pequenos sinais tragam esperança, porque nós queremos entender que o Senhor está a ouvir a nossa oração, o nosso clamor. E que essa pessoa que estava caída, desanimada, entregue, receba força, receba luz, receba paz nesse momento. E eu oro também agora, meu Deus, por essas pessoas que têm semeado nesta obra, que têm, meu Deus, têm patrocinado essas palestras, essas pregações, os cultos, pessoas que têm patrocinado os trabalhos sociais, as cestas que chegaram, as cadeiras que estão sendo adquiridas. Eu creio que até o final desse mês nós vamos conseguir, meu Deus, adquirir todas as cadeiras que nós precisamos. Então, meu Pai, prospera as mãos dos dizimistas e ofertantes. Nós apresentamos o Senhor a metade do mês que tem pela frente. Então, que o Senhor prospere as mãos dessas pessoas e cumpra a tua promessa. Em Provérbios 11, 25, que a alma generosa prosperará e quem atende será atendido. Nós oramos a oração que o nosso Deus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida de uma forma extraordinária. E eu tenho certeza que sinais virão para que você possa avivar a sua esperança, a sua fé diante das dificuldades. E se você crê na promessa de Deus, como nós oramos em Provérbios 11, 25, eu vou deixar aqui na tela uma forma de você semear nesta obra. Você que é grato por tudo que tem sido feito, você que é grato pela sabedoria, pelas instruções, pelas orientações, pelas orações, pela
pelo Café com Sabedoria todos os dias, pelo trabalho social que nós realizamos com as famílias vítimas de violência doméstica, os cultos. Você que deseja doar uma cadeira daqui a pouco, esse mês de junho, a primeira etapa da inauguração dos templos que teremos dentro em breve. Primeira etapa, nós estamos reunindo recursos para a compra das cadeiras. Já tem 110 cadeiras doadas e nós precisamos chegar ao total de 400. Cada cadeira, nós temos em média, feito o orçamento, em média R$100. E você pode doar uma ou mais. E pode enviar para outras pessoas também que desejam realizar essas doações. Vamos fazer um mutirão de doações para que nós possamos alcançar o número de 400 cadeiras até o final desse mês de junho, tá certo? E eu tenho certeza que tudo que você semear, Deus ele haverá de multiplicar nas suas mãos. Tem também o link na descrição do vídeo que você pode pegar e tem toda a página de doações onde você vai poder salvar também, sempre quando você tiver dízimos, ofertas, votos, doações, propósitos, porque Deus haverá de abrir caminhos para que você cumpra o propósito. Vida digna, de qualidade como filho de Deus, que você possa patrocinar a pregação do Evangelho e que você possa nos ajudar a ajudar os vulneráveis. Olha, que Deus ilumine a sua vida de uma forma extraordinária. A todos, sucesso, paz e prosperidade. Semana que vem, 8 da noite, segunda, 8 da noite, tem mais Mentalidade dos Vencedores. Essa série que tem desafiado a vida de muitas pessoas. Confrontado, mas confrontado para que você viva uma vida digna como um filho de Deus. Até a próxima. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem